Além disso, você consegue também ganhar dinheiro não só com os rendimentos, né, não só com os dividendos que são pagos mensalmente, mas você também consegue ganhar dinheiro através da própria valorização do imóvel. Pense o seguinte: se você tem naquele fundo imobiliário um imóvel de excelente qualidade localizado no centro da cidade. Vamos dar um exemplo aqui na cidade de São Paulo, se você estivesse falando de um imóvel na Faria Lima, talvez das regiões mais concorridas e mais caras da cidade. O imóvel naquela região ele é muito bem valorado, né? Ele tem um custo muito alto, inclusive para alugar ou para vender aquele imóvel, porque você não tem mais nenhum espaço ali disponível, ou se você tem um espaço, ele talvez não seja do tamanho que ele poderia ser para conseguir construir uma torre muito grande e conseguir ganhar dinheiro de fato com aquele imóvel. Além disso, ele está próximo de metrô, próximo de linhas de trem, próximo de linhas de ônibus, que são muito importantes para você deixar, né, e fazer com que o imóvel fique ainda mais valorizado. A galera costuma falar que existem três grandes pontos importantes quando você vai investir em um imóvel. O primeiro deles é localização, o segundo deles é localização e o terceiro deles é localização. Isso é o que dizem, né? E de fato, localização é extremamente importante. Você não consegue, depois que o prédio estiver lá pronto, tirar o prédio de lugar e mover para outro se aquela região não está mais assim tão atrativa. Isso é impossível de ser feito. Por isso que é tão importante que na hora que você vai escolher um imóvel para comprar, seja você uma pessoa física indo buscar um imóvel para moradia ou para investimento, ou seja você uma pessoa física buscando um fundo imobiliário para investir, é tão importante que você avalie aonde que está localizado os imóveis daqueles fundos imobiliários que você está investindo. Pensa o seguinte, vamos olhar aqui num exemplo, fundos imobiliários do tipo de lajes corporativas. Se você, lá na época, né, que começou a pandemia e tal, tivesse um imóvel localizado na Faria Lima e outro imóvel localizado na região de Alphaville, que é uma região não tão próxima do centro da cidade. Qual tipo de imóvel você acha que ia sofrer primeiro com a vacância ou com a devolução dos escritórios na época lá no início da pandemia? O imóvel que está no centro da cidade, super concorrido e bem localizado, ou aquele imóvel que está numa região mais afastada e não assim tão concorrido? Cara, não temos dúvidas de que imóveis, por exemplo, numa região mais afastada, iam sofrer muito mais com vacância. Eles seriam os primeiros imóveis a serem devolvidos pelos inquilinos, pelas empresas, seriam os primeiros imóveis a terem que negociar por aluguéis mais baratos, porque a procura ia ficar menor, e aí se você não tem procura, você não consegue ter tanto poder de negociação. Seriam e serão os últimos imóveis a terem novos inquilinos buscando por alugar aqueles espaços, porque eles estão mais afastados do centro. Então, olha como localização é extremamente importante para o seu imóvel que está lá naquele fundo imobiliário conseguir ter um valor maior, não só um valor de patrimônio, mas inclusive conseguir ter melhores contratos de locação. E pensa aqui, né? Quanto melhor for o contrato de locação, melhor para nós investidores, melhor para você cotista do fundo imobiliário. Quer dizer que uma receita maior do fundo imobiliário, provavelmente ele vai conseguir entregar um lucro maior. E aí, se o lucro é maior, ele vai distribuir rendimentos maiores, que é grana pingando na nossa conta, que é grana caindo na nossa corretora. Então, fica ligado, porque esses pontos são extremamente importantes na hora de você decidir qual o melhor fundo imobiliário naquele momento para você investir.